pessoas que você contava com ele estão te abandonando. Se esqueceram de você. Aquele que você considerou, esse é meu braço direito, foi o primeiro a desaparecer e nunca mais você. E você pensou, não, fulano vai me ajudar. Ele foi o primeiro a ver as costas para você. A sua família não te entende mais. Tem outros que estão desempregados com a carta na mão e dizendo, eu sou dizimista. E por que está acontecendo isso? E ninguém está entendendo. E fica uma pergunta na mente do ser humano, que ninguém foge dessa situação. Há uma lacuna na mente de pessoas, uma lacuna negra na mente do ser humano, e uma pergunta: por quê? Por que isso logo comigo? Porque eu entro dentro da igreja todos os dias e Deus fala com A, fala com B, fala com fulano, fala com ciclano e não fala comigo. Olha a situação que eu estou. Todos já ouviram a voz de Deus, já glorificaram a Deus, já falaram em mistérios. Se saísse daqui, saiam saciados, você está aí, parece que está vazio, não sentiu nada e não ouviu a voz de Deus. E fica, por quê? Eles pensaram, Jesus nos abandonou. Passa a terceira vigília da noite, entre meia-noite e as 3 da manhã. Eles já haviam concluído, Jesus nos abandonou. Mas quando vem a quarta vigília da noite, entre as 3 às 6 da manhã, Jesus vem caminhando vagarosamente sobre as águas. Eles não estavam vendo, mas Jesus já estava vendo. Enquanto eles esperavam, Jesus não veio. Eles pensaram, se Jesus viesse, ele já tinha vindo há muito tempo. Mas quando eles não esperavam mais, Jesus vem caminhando sobre as águas. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o tempo do homem. Quem não se lembra de Paulo e Silas, que estavam presos dentro de um cárcere, por expulsar um espírito, um demônio que lhe dava uma capacitação de adivinhação a uma jovem considerada como pitonita no meio da cidade. Eles estão dentro de um cárcere, esculpido dentro de uma pedra. Os seus braços estão presos com anéis de ferro e o seu pescoço também. Do lado alguém está murmurando, outros estão chorando. Cada um tem algo diferente para falar. Alguém está dizendo que quando sair vai se vingar de fulano e de ciclano. E eles estão com uma atitude diferente. E eles olham um para o outro e diz, Silas, fala Paulo, vamos fazer alguma coisa, vamos orar, vamos cantar, adorar, porque eu sei que todos os nossos amigos nos abandonaram, mas eu tenho por certo que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó não nos abandonou. E eles começam a orar e começam a cantar, eles fazem aquela mistura, um culto dentro daquele presídio. Está todo mundo impressionado e no íntimo teu ser alguém fala, se Deus fosse fazer alguma coisa, eu tinha feito há muito tempo. No íntimo muitos falavam isso e davam risada por dentro. Se Deus fosse fazer, já tinha feito, já tinha acontecido alguma coisa. Mas quando ninguém esperava mais, Deus desceu naquele lugar, balançou todas aquelas prisões e todas as portas da vida. Quem não se lembra do Êxodo? A nação de Israel ficou 430 anos presa dentro da terra do Egito. Faraó olhou e disse, nunca mais a nação de Israel vai sair daqui. Ela vai morrer como escravo do Egito. Mas foi quando ninguém esperava mais. Deus à meia-noite feriu os primogênitos do Egito. Quando ninguém esperava mais, Deus tirou a nação de Israel do Egito. Quando ninguém esperava mais, foram 10 virgens ao encontro do esposo. E o caminho era extenso, era longo. Elas pensavam, o esposo não vai vir mais. Mas à meia-noite, quando elas estavam dormindo, ouviste o clamor. A esposa, sai ao seu encontro. Será que você está entendendo o que Deus está falando com você, meu amado? Você diz, não acontece mais. A porta não abre mais. A cura não acontece mais. Deus não vai fazer mais nada. Já me abandonou. E Deus está dizendo para você, agora que chegou o tempo, agora que a porta vai abrir, agora que eu vou parar sem deixar ferida, agora que eu vou entrar na tua história, é agora que vai acontecer. Quem levanta a mão para adorar, que toca a falha, quem levanta cada pedra, quem levanta a mão para adorar, porque o tempo de Deus está chegando na sua vida. Meu irmão, Deus hoje está calando a boca de fofoqueiro. Deus hoje está colocando linguarudo no lugar, que falou que não disse que não ia acontecer, que não tinha mais jeito. Deus está dizendo, eu estou chegando em teu favor, eu estou vindo em teu favor, eu estou vindo em teu favor.
Ninguém esperava mais. Meu Deus! Imagine só, Jesus ele não vem na frente dos discípulos. Jesus ele vem atrás dos discípulos. De maneira que eles estão navegando nessa direção. Meu Deus! Lá vão eles com toda dificuldade navegando nessa direção. E Jesus ele não vem na frente, ele vem atrás dos discípulos. Eles estão navegando e Jesus vem caminhando vagarosamente atrás dos discípulos. De maneira que nenhum deles está vendo Jesus. Mas Jesus está vendo cada um deles que ali está. E geralmente, quando nós pensamos não acontece, é ali que nós perdemos a vigilância. Parece que nós nos guardamos a cada momento. Pensa, não, agora vai acontecer, eu tenho que vigiar, porque a nação de Israel murmurou quando estava no Egito, ficou 40 anos no deserto, então é aqui que eu vou vigiar mais. E eles não esperavam mais. Jesus vem caminhando, estava vendo a cada um deles, mas nenhum deles estava vendo Jesus. Meu Deus, amado. Vou te dar um conselho nessa noite. Vigia, porque você não está vendo ele, mas ele está te vendo. Tem pessoas que fazem, que pensam, que agem, que entram, que saem, que pegam, que falam, que não cumprem, agem de forma irresponsável. Mas eu quero dizer para você uma coisa: Jesus está te vendo. Lá vem Jesus caminhando. E de repente alguém olha para trás. E quando eles olham para trás, quando alguém olha para trás, não dá para discernir por certo o que é. Porque ainda estava escuro. Ainda era noite. Não havia. O sol ainda não havia raiado. Não havia nascido. E lá vão eles navegando com toda dificuldade. Alguém está olhando para trás. Eles estão navegando. Alguém fala bem assim: olha, é melhor a gente parar, porque nós vamos morrer aqui mesmo. Não tem jeito, já acabou mesmo. É melhor a gente parar. E alguém fala com Pedro: pode parar, Pedro. Ele diz: não, Jesus falou que vai vir o nosso ponto. Jesus, irmão. Pedro, muitas das vezes nós criticamos Pedro. Mas se nós juntarmos os 12 que ali estavam, tinham 10 que pareciam 10 ninguém. Os únicos que faziam diferença que eu vejo era Pedro e João. E Pedro, alguém está dizendo: pode parar, Pedro, nós vamos morrer aqui mesmo. O que nós vamos fazer, Pedro? Não tem mais solução. Ele disse: olha, mesmo o vento está soprando, as águas estão agitadas, mas eu vou continuar remando. Pedro não está enxergando nada na sua frente, dizendo: mas eu vou continuar remando. Pedro, mas olha o que está acontecendo, meu filho. É 6,5 metros de onda, a água está agitada, o vento está soprando. E Pedro disse: não interessa, eu vou continuar remando. Jesus está dizendo: continua, meu filho. A água está agitada, a casa já virou de cabeça para baixo mesmo, você está desempregado mesmo, mas Jesus está dizendo: continua remando. Não para não, meu filho. O diabo está lá dizendo: ó, vai parar, não tem jeito mais para ele. E Jesus está dizendo: continua remando, continua remando, continua remando, continua remando. Meu filho, a calúnia veio, continua. As palavras contrárias veio, continua, 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 continua. O que interessa é que Jesus está te dando um voto de confiança nessa casa. Ele está dizendo: continua. Lá vem Jesus caminhando. E quando alguém fala: parece que um fantasma. E todos eles olham para ver o que era. E para eles, toda a manifestação que haveria, falando, toda a manifestação noturna ou do mundo espiritual, para eles tinha um significado. Quando eles viram Jesus caminhando e pensaram que era um fantasma, sabe o que eles pensaram? Sinal de naufrágio. Para os marinheiros, aquele era sinal de naufrágio. E eles começam a correr de um lado para o outro e bater cabeça. Disseram: chegou o final. Esse é o sinal do nosso naufrágio. Mas Jesus vem caminhando e disse: não temas, tem de bom ânimo, porque sou eu. Todo mundo está parado, assustado, sem entender nada. Será que é Jesus mesmo? Eu nunca vi ninguém caminhar sobre as águas. E Pedro, que era o mais impulsivo e corajoso, ele sai no meio dos outros e começa a observar e dizer: Jesus? Ele disse: sim. Mas caminhando em cima das águas? Ele disse: sim. Pedro, está pior do que Tomé, rapaz. Tomé acredita vendo, você está vendo e não está acreditando. Ele disse: não, Senhor, mas caminhando em cima das águas? Sim. Ele disse: Senhor, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo. Pedro, ele não está duvidando da manifestação. Não há como duvidar dos fatos, pois contra fatos não há argumento. Ele está diante da manifestação, então ele não está duvidando. Quando ele diz: Senhor, se és tu, manda eu ir ter contigo, sabe o que ele está dizendo? Ele não está duvidando, como eu já disse.
Aquilo ali é um si de alguém que quer atrair um milagre para a sua vida. Você já viu quando alguém fala uma coisa, Deus vai fazer, alguém diz será, isso é um si codificado, que nós chamamos de dúvida. Não é aquele si que Satanás ele usa dentro do deserto. Capítulo 4, versículo 3 do Evangelho escrito por Mateus, que chega para Jesus e diz, olha, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aquele si era um si ao desafio à autoridade real de Jesus. Mas quando Pedro fala assim, tu manda eu ir ter contigo, ele quer atrair um milagre para os seus olhos. Pois ele está vendo Jesus caminhar sobre as águas. E ele está tão impressionado, que ele não consegue tirar os olhos. Porque quando Jesus vai caminhando sobre as águas, uma substância líquida, aquela substância líquida debaixo dos pés de Jesus vira uma substância sólida. Parece que debaixo dos pés de Jesus as águas viram pedra. E ele está olhando e diz, eu quero ir ter contigo. E Jesus disse, vem. E Pedro era impossível. Mas Pedro não era bobo. Ele disse, Senhor, eu só vou se for caminhando por cima das águas. E Jesus disse, vem. Ele pisa nas águas. Quando ele pisa nas águas, de repente as águas começam a se petrificar. E ele começa a caminhar. E as águas para o barco e para a embarcação, para todos aqueles que estavam dentro do barco, era um problema. Porque as águas estavam pouco a jogar no barco de cabeça para baixo. Mas Jesus, ele convida Pedro a caminhar sobre as águas. Sabe o que ele estava falando profeticamente? Ele estava dizendo, enquanto você olhar para mim, Pedro, você vai passar por cima de todos os seus problemas. Enquanto você olhar para Jesus, você vai passar por cima dos seus problemas. Sabe por que tem pessoas que estão se entregando? Porque estão olhando o tamanho do problema e estão esquecendo de Jesus. Enquanto você olhar para Jesus, meu irmão, não interessa se é macumba, se o teu nome foi colocado na boca do sapo, a boca do sapo vai explodir, mas você vai passar por cima da macumba, você vai passar por cima da calúnia, vai passar por cima das pedradas, vai passar por cima da mentira, vai passar por cima da inveja. Quantos estão olhando para Jesus nessa noite? Quantos estão olhando? Não, faz um pouquinho melhor, levanta a mão direita, mas levanta a esquerda também, sacode a mão, libera o glória para aquele que vive nessa noite. Mas vai ele vai caminhando, e dentro do barco está todo mundo impressionado. O escritor Mateus, ele diz assim, Pedro, olhando, observando o vento e a fúria da água, ele afunda. Mas quem disse isso foi Mateus. Mas o que aconteceu, o fato que aconteceu, foi com Pedro e não com Mateus. De maneira que quem sabe a realidade da história é Pedro e não Mateus. Ele diz que Pedro afunda quando ele observa a fúria da água. Mas se você estudar, o vento já estava soprando há muito tempo. A fúria da água já havia se manifestado há muito tempo. Desde quando eles estavam dentro do barco, a fúria já tinha tomado a água e o vento já soprava muito tempo. Então quando Pedro pisa, o vento já soprava muito. Então eu imagino que ele vai caminhando. O vento e a água não tem nada a ver com isso, porque ele já tinha visto, Pedro não era cego. O que aconteceu? Quando Pedro vai caminhando, alguém dentro do barco começa a dizer assim, rapaz, Pedro está caminhando por cima das águas, isso e aquilo, e todo mundo começa a falar, Pedro aqui, Pedro de lá, todo mundo exaltando Pedro. E automaticamente ele começa a dar ouvido àquilo que vem do barco. E ele começa a entender que após a Jesus Cristo, ele é a primeira pessoa que caminha sobre as águas. E a soberba começa a tomar o teu ser. E automaticamente ele afunda. Por quê? Porque ele deu lugar às bajulações. O perigo não mora nas pessoas dizerem, olha, você está pregando bem, você está executando um bom trabalho na obra de Deus, você faz isso ou aquilo, está melhor. Aqui não é aqui que mora o perigo. O perigo mora em nós mesmos. Quando nós olhamos e nos achamos autossuficientes. Quando falamos, agora sim, agora eu estou por cima. Estou por cima da carne seca. Agora eu estou por cima. Eu observo que essa foi a mesma atitude de Golias. Golias, ele afronta a nação de Israel durante 40 dias. Quando ele chega no campo de batalha, ninguém tinha coragem de enfrentar ele. Um homem que tinha 6 côvados e aproximadamente 1 palmo de altura, que era próximo de 3,27 metros. Quando ele chega no campo de batalha, a nação de Israel, os exércitos de Israel, eles fogem. Ninguém tem coragem de ir. E Deus olha que a soberba já havia tomado Golias. E Deus fala bem assim, ó, já sei o que eu vou fazer. Eu vou procurar alguém no meio da nação que seja humilde o suficiente para arrancar
cara são membros de Golias e continua no mesmo patamar de Deus. E os olhos de Deus começam a pairar sobre a terra. E procurar uma pessoa simples e humilde. E sabe aonde Deus encontra? Deus encontra no campo apacentando as ovelhas. Um jovem de aproximadamente 17 anos. Deus tira ele de lá e traz ele para o campo de batalha. Lá vem ele, cabelo emaranhado, calça pega frango, a roupa toda esquizofrênica, e lá vem ele para o campo de batalha. Quando ele chega, alguém chega para apresentar ele a Saul. Ele disse: olha, Saul, nós conhecemos um homem que tem coragem suficiente para enfrentar Golias. E Saul disse: olha, trazei um amigo. E Saul está esperando um homem forte, alto, robusto, alguém de guerra. E de repente, quando ele olha e vê aquela figura chegando diante dele, Davi, ele desanima também. Ele disse: rei, eis aqui o homem, o perdedor, quer dizer, o ganhador que vai ganhar de Golias. Ele olha esse aí que vai entrar no campo de batalha e disse: Ele disse: Ele diz: não, pai, você não pode ir no campo de batalha. Porque Golias já é guerreiro desde a sua mocidade, você ainda é um jovem. Ele disse: rei, não me julga assim não, porque eu tenho história, eu não cheguei aqui de paraquedas. Antes de eu enfrentar Golias, eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. Ninguém estava acreditando em Davi, mas Deus continuava acreditando em Davi. Ele vai para o campo de batalha. De uma funda ele tira uma pedra, ele pega a pedra, uma alforje, coloca dentro de uma funda e começa a girar na altura da sua cabeça. Nem Golias não estava acreditando naquilo que ele estava vendo, pelejar contra uma criança. Alguém olha e diz: pelo amor de Deus, aonde Saul está com a cabeça? Colocar uma criança no campo de batalha. Mas aquele que era considerado como uma criança, quando ele atira aquela pedra no capítulo 17 do primeiro livro do profeta Samuel, no versículo 49, ela crava na testa de Golias e acontece algo sobrenatural. Porque todos nós entendemos que era para ele cair para trás, mas ele cai sobre o seu rosto. E fica uma pergunta: por que ele cai para frente? Se o certo seria cair para trás, mas ele cai para frente. Deus estava dando um sinal de que só ele é merecedor de honra e glória e louvor. Quando ele cai ajoelhado e com a boca no pó. E alguém fica se perguntando: mas por que ele cai assim? O anjo disse: Senhor, mas por que o Senhor queria que ele caísse desta forma? E Deus disse: para que todo soberba, todo arrogante, todo exaltado tome como exemplo que a honra, a glória, o louvor, a exaltação, ela já tem dono. Quantos podem mandar para ele nessa noite? Ele afunda, Pedro afunda. Por quê? Porque ele dá lugar às bajulações. E de repente Jesus, ele pega Pedro, se coloque de pé em nome de Jesus. Ele pega Pedro, que já estava no fundo das águas, pega Pedro pela mão e leva Pedro para dentro do barco. Eles estavam esperando aquele dia Jesus, como eu já disse, mas o tempo deles. Mas Jesus chegou no tempo dele. Jesus, ele só vai chegar na sua vida no tempo dele. Tem pessoas que querem pular e sair do barco, mas não vai adiantar. Só vai acontecer no tempo de Jesus. Tem pessoas que pensam consigo: eu já não tenho força mais para continuar. Eu quero te dar um exemplo que aconteceu na vida de Pedro. Pedro era para ter morrido afogado, mas quando Jesus pega ele e coloca ele dentro do barco, nunca mais ele pensou em voltar para trás. Sabe por quê? Todas as vezes que ele pensava em voltar para trás, ele se lembrava de onde Jesus tirou ele. Eu vi um testemunho que pode edificar a sua vida. Tem pessoas que querem desistir. Eu ouvi um testemunho de uma pessoa que era cadeirante, só andava de cadeira de rodas. E um dia Deus o curou, não pela medicina, mas a mão de Deus tocou ele. E de repente alguém pegou, por muito tempo que ele andava de cadeira de roda, pegaram a cadeira e disseram: olha, vamos colocar ela no museu para isso e aquilo. E o outro foi e pegou também: não, vamos fazer isso. E um pegou de lá, outro pegou de cá, e o outro, aquele monte de pessoas, cada um querendo fazer algo diferente. E ele gritou e disse: não, a cadeira é minha, eu preciso dela agora, mais do que nunca. Ele disse: mas você não anda mais de cadeira de roda. O que é que você vai fazer com essa cadeira? Ele disse: eu vou colocar ela na cabeceira da minha cama. Para todas as vezes que eu despertar e acordar, eu vou me lembrar de onde Jesus me tirou e não voltar mais para trás. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Aleluia. Eu sou meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dai força a essa pessoa para esperar o
seu tempo, Senhor. Parece que tudo está acabado na vida de pessoas aqui, Senhor. Senhor, tem pessoas que por dentro estão se derramando, Senhor, e não se demonstram para ninguém, Senhor. Meu Deus, mas eu sinto que o Senhor já está caminhando sobre as águas, vindo ao encontro de alguém nessa noite, Senhor. Ó Deus, eu sei que o Senhor está dando força a alguém aqui, Senhor, para não parar, para não desistir, para não desanimar, para não, crente. Jesus está vindo em teu favor, o vento vai passar, as ondas vão parar, Jesus está vindo em teu favor. Meu Deus, fortalece, Senhor. Fortalece, Senhor, o teu povo, meu Pai. Fortalece, Deus, a tua igreja, Senhor. Não deixe o desânimo parar esse homem, não. Não deixe o desânimo parar essa irmã, não, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, eu sei, Senhor, que Satanás está dizendo, vai parar. Mas Deus, parece que eu ouço a tua voz, como a voz de trovão dizendo, vai continuar, vai continuar, vai continuar. Meu Deus, abençoa os teus filhos, Senhor. Eu te glorifico, Senhor, porque essa pessoa que entrou fraca, Senhor, está saindo fortalecida e renovada, Senhor. Deus, eu te glorifico, Senhor, porque alguém entrou aqui, Senhor, não enxergando, meu Deus, mais nada, Senhor, e Deus está dando direção essa noite, Pai. Pessoas entraram aqui, as portas estavam fechadas. Eu não quero se responsabilizar que é para todos, não. Mas para alguém eu já estou vendo Jesus abrindo a porta. Para alguém eu já ouço desde já as portas que estavam até mesmo encalhadas. Jesus quebrando as trincas, corrente, abrindo porta para alguém nessa noite. Jesus, essa palavra é uma palavra de fortificação e de revertimento, Pai. Abençoa o teu povo e dai perseverança na tua presença, mesmo mediante a dor, o desespero, em nome de Jesus. Amém? Se aceite em nome de Jesus. Glórias a Deus. Amém, irmãos?